Mateus 14, do 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à cidade de Genezaré. Irmãos, esse texto aqui é um texto bem conhecido. Nós vamos meditar um pouquinho sobre alguns pontos deste texto. Nós vamos ver aqui foi logo depois da multiplicação dos pães, né? Estava aquela grande multidão ali, Jesus estava ali cuidando da multidão, fez a multiplicação dos pães, e aí ele despede a multidão, e aí ele fala para os discípulos que eles fossem adiante para outra banda, para o outro lado do rio, e ele foi orar. E é interessante que Jesus, buscou um momento só de oração. Ele tinha acabado de fazer um milagre tremendo, que foi a multiplicação dos pães. E ele estava ali com aquela multidão e com os seus discípulos, e quanta coisa Jesus não realizou ali também, que não está registrado. Mas Jesus, ele queria um momento a sós com Deus. E este momento a sós com Deus era tão importante para Jesus que ele não quis nem que os discípulos estivessem juntos. Ele falou para os discípulos: vocês vão. E ele foi orar, ele foi buscar um momento a sós com Deus em oração. Irmãos, como é importante isso que Jesus fez e nos ensina, porque se nós somos cristãos é porque nós somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, como Paulo diz. Jesus, ele, sendo filho de Deus, ele precisou desse tempo a sós com Deus. Ele deu somente. A importância, irmãos, da nossa oração. É muito bom orar junto com os irmãos. É uma delícia, Os irmãos que vêm nosso culto de oração na quarta-feira, é uma delícia orar junto com os irmãos. Aqui a gente coloca os nossos pedidos uns para os outros, e é muito bom esse momento de comunhão e oração. Mas esse momento de oração junto com os irmãos é importante, mas um momento a sós com Deus também é importantíssimo na nossa vida cristã, na nossa vida de comunhão com Deus. Nós precisamos tirar momentos a sós com Deus, a sós mesmo.
A gente tem a nossa família, os filhos, o marido ou a esposa. Tem momentos que nós temos que deixar um pouquinho e ficar a sós com Deus. Jesus, ele está ensinando um princípio aqui, de que você precisa ter momentos a sós com o Pai. Foi uma bênção Jesus com a multidão. Foi uma bênção, um milagre ali. Mas Jesus precisava de um momento a sós. Então, por mais que os cultos sejam uma bênção, o a sós com Deus é necessário na nossa vida. Então, é isso que Jesus aqui, ele fez deste momento, e ele está nos ensinando a importância da oração, do a sós com Deus, do estar ali. Com certeza, Jesus, como homem, ele estava cansado, né? Ele tinha atendido uma multidão, ele estava cansado, mas nada o impediu de ir buscar a Deus, nem o cansaço. Então, é um ensinamento para nós. Nada pode nos impedir de buscar a Deus. Não há desculpas, né? Jesus podia dizer, mas eu estou cansado e eu cuidei de uma multidão. Então, irmãos, nada pode nos tirar desse momento de oração com Deus, o a sós com Deus, o eu e Deus somente, né? A gente precisa desse momento. Jesus aqui, ele ensinou isso aos seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos irem. E o primeiro ponto, então, ele diz, os discípulos, eles vão sozinhos, né? Jesus não foi junto. Jesus lhe ordenou que fossem, né? Jesus mandou eles irem sozinhos. E eles foram, eles obedeceram o que Jesus mandou. Jesus mandou eles pegar o barco e ir, e eles foram sozinhos. Jesus não foi junto. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que às vezes nós também achamos que Deus nos manda fazer algo e parece que Deus nos deixou sozinhos, né? Foi Deus que pediu para fazer, mas olha a situação que eu estou neste momento. Parece que Deus não está comigo nesse momento aqui. O que aconteceu? Eu estou obedecendo o que Deus mandou para mim fazer. Parece que eu estou sozinho. Você já se sentiu assim, irmãos? Eu já me senti. Eu já me senti assim. Que parece que a gente ora, né? E nada muda. E parece que Deus não ouviu a nossa oração. E os discípulos, eles estavam cumprindo aquilo que Jesus disse para eles fazer. Mas o texto mostra, irmãos, né? O texto mostra, e é muito interessante, que Jesus não foi junto com eles. Mas Jesus estava de olho neles. Jesus sabia exatamente onde eles estavam e o que estava acontecendo com eles. Jesus estava ali no monte orando, mas ele sabia o que os discípulos que estava acontecendo com eles lá no meio do mar. E é isso, irmãos. Deus nunca perde o controle das nossas vidas. A gente parece que está sozinho, mas Deus sabe exatamente onde nós estamos, o que está acontecendo conosco. Só que Deus, ele não age como nós, ou ele não age no tempo nosso, ele age no tempo dele. E nós, muitas vezes, queremos que Deus haja no nosso tempo, né? E como nós, e eu creio que não sou só eu, ninguém gosta de sofrer, né? Assim que começam as dores, nós já queremos o livramento, né? A gente já quer o livramento no começo das dores. Mas às vezes Deus quer nos ensinar algo. E aprender não é fácil. E a gente pode parecer meio estranho falar assim. Mas vocês já viram como uma criança, ela tem
uma dificuldade em aprender a gatinhar. É uma dificuldade para ela. É uma dificuldade para ela aprender a caminhar. Quantos tombos uma criança cai até estar firme, né? É uma dificuldade para falar. É uma dificuldade da criança. Mas é necessário, né? Para o crescimento, para a vida dela, é necessário passar por essas fases que não são tão boas. Eu costumo brincar sempre, né? Vocês já viram quanto uma criança sofre quando está nascendo dentinho? Né? Dá uma dó desses bichinhos. E dá febre, e dá um monte de coisa, né? Eu falo assim, mas podia só nascer o dente e pronto, né? Por que passar por esse sofrimento? Porque faz parte, irmãos. Faz parte, obrigada. Faz parte da vida também o sofrimento. E é desde pequenininho. Então, às vezes, nós precisamos passar por algumas fases não tão boas. Ou por algumas circunstâncias não tão boas. Onde a gente não vê Jesus. Mas Jesus está nos vendo. Os discípulos não estavam vendo Jesus. Jesus não estava com eles no barco. Mas Jesus estava vendo eles. Jesus sabia exatamente onde eles estavam e o que estava acontecendo com eles. E Jesus parece que demora para ir no socorro dos seus discípulos, né? Parece que, puxa, por que ele não foi logo, né? Ele deixou eles passar por tudo aquilo. Porque às vezes é necessário, irmãos, nós passarmos por momentos conturbados, momentos que a gente não vê Jesus. Mas nós precisamos crer que Ele está no controle. Isto nos leva à fé. E a fé é a firme confiança, né? E como que a gente vai saber se tem fé ou não? É nos momentos que a gente não vê Jesus. É nesses momentos que a gente vê se tem fé ou não. Porque quando tá tudo bem, é fácil dizer que tem fé. Eu acredito, eu tenho fé. Tá tudo bem. E quando vem a dificuldade? E quando tá lá no meio do mar e não vemos Jesus? E não vemos Jesus. Como fica? Como está a nossa fé? A gente continua crendo ou a gente se desespera? Porque desespero, irmãos, é sinal de falta de fé. A gente pode, sim, se preocupar, né, e tudo mais, mas não desesperar. Então, a fé nossa é provada nos momentos difíceis, não são nos momentos fáceis. São nos momentos difíceis que a gente avalia a nossa fé. Se é grande, se é pequena, se ela existe mesmo, né? Porque às vezes ela não existe. Então, irmãos, nestes momentos, mesmo que você possa não estar vendo Jesus, saiba que Ele está te vendo e Ele está no controle. Deus nunca perde o controle das coisas. Tudo está no controle de Deus. Ainda que o caos esteja instaurado, porque aqui era um caos. Diz o texto que o vento era contrário. Eles estavam num barco e vocês imaginem o barco daquela época, né? Hoje em dia nós temos muita modernidade, mas os barcos daquela época não tinham, eles dependiam do vento. Só que o vento era o contrário, quer dizer, eles queriam ir para um lado, o vento jogava para outro, né? Então o vento era contrário, tornava a navegação muito mais difícil. Sabe aquele ditado, remar, remar e não sair do lugar? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com os discípulos ali. Eles remavam o barco, tudo, mas o vento era o contrário. As ondas vinham
açoitando o barco, e eles estavam ali parados, parece, no mesmo lugar, sem chegar onde eles queriam e naquela situação difícil que eles estavam vivendo. E quantas vezes, né, irmãos, parece que acontece isso com a gente também, né? Que a gente rema e não sai do lugar. E a gente luta e parece que as coisas não acontecem e que as coisas não se movem, ou se movem muitas vezes diferente do que a gente espera, né? Parece que as coisas só vem coisa ruim. Vocês já passaram por essa fase? Que parece que é uma coisa ruim atrás da outra? É difícil, né, irmãos? Quando essa fase vem, você luta e parece que as coisas não mudam. Você parece que, né, remando contra a maré. E você rema e não sai do lugar. Os discípulos estavam vivendo isso ali. Eles estavam nessa situação. Literalmente, nós estamos falando da nossa situação figurada. Eles estavam vivendo essa situação de estar num lugar terrível, né? Correndo o risco de morte. Então, era uma situação desesperadora, né? Porque o vento era contrário. O texto aqui enfatizou isso, do vento ser contrário. Irmãos, não foi Jesus que mandou eles ir? Não foi de Jesus a ordem para eles ir? E olha quanta coisa aconteceu em uma ordem dada por Jesus, em que eles estavam obedecendo Jesus. Isso nos mostra, irmãos, que a gente pode estar fazendo tudo certinho na nossa vida, sendo obedientes, fazendo tudo bonitinho que nem Jesus quer, mas não nos livra de passar por momentos difíceis. Estar obediente a Deus, servindo a Deus, não significa que nós não vamos passar por momentos de aflição difíceis na nossa vida. Nós vamos passar, porque Jesus, ele diz que quando nós estivermos neste mundo, as coisas acontecem para todos. Ele diz que ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Isto significa que por mais que nós somos filhos de Deus e somos obedientes a Deus, nós estamos sujeitos a passar por tribulações, angústias, porque enquanto nós vivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a isso. Faz parte da vida isso. Mas qual que é a garantia? O que Jesus disse? No mundo tereis, mas por quê? Porque ele venceu. E porque ele venceu, nele eu venço também. Sozinho não. Sozinho eu não venço não. Mas porque ele venceu, então eu estando nele consigo vencer. Esta é a diferença entre o justo e o injusto, irmãos. Esta é a diferença. Não é que o justo não vai passar por tribulação. É que o justo, durante a tribulação, Deus está conosco. E Deus não deixa a tribulação nos matar. Deus não deixa o vento, ainda que contrário, ser maior na nossa vida. Então, nós temos que ter essa consciência. Porque senão nós achamos que não pode acontecer nada conosco. Mas eu estou fazendo tudo certo e Deus permitiu isso na minha vida e aí a gente acaba, irmãos, desanimando da nossa vida cristã. A gente acaba colocando a culpa em Deus dos acontecimentos, porque daí a gente acha injusto o sofrimento. Mas o sofrimento é por causa do pecado. E todos nós vamos passar por sofrimento nesta vida aqui. O justo e o injusto também. Então,
A nossa confiança é que Deus está no controle da nossa vida. E se Deus está no controle, Ele vai vir. Não talvez na hora que eu desejasse. Talvez os discípulos queriam que Jesus viesse assim que começou o vento. Mas o texto diz que Jesus veio só na quarta vigília da noite. Jesus foi mais tarde. Entendeu? Então, às vezes, não é que Jesus não vai agir na nossa vida, Ele vai. Mas não no nosso tempo, irmãos. Não no momento que a gente quer. Talvez nem da maneira que a gente quer. Mas a sua palavra nos garante que os planos de Deus para nós é bom, agradável e perfeito. E se eu tiver essa confiança em Deus, de que Ele está no controle e que da maneira dele é boa, é agradável, é perfeito, mesmo na tempestade eu vou descansar no Senhor, sabendo que Ele virá. Não na primeira, não na segunda, não na terceira, talvez só na quarta. Mas Ele virá. Confiança, fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Terceiro ponto. O improvável acontece. De todas as maneiras que os discípulos pensaram que podia acontecer, aconteceu da única maneira, eu acho que ninguém nunca sonhou que ia acontecer. Jesus agindo, não é? O improvável acontece. Como que Jesus veio ao socorro dos discípulos? Andando em cima da água. Quando é que os discípulos iam imaginar que Jesus ia chegar daquele jeito, né? Talvez eles esperassem que outro barco viesse ajudá-los, né? Um barco maior viesse socorrê-los. Ou que Jesus mandasse o mar se acalmar, o vento parar. Ele fez isso. Mas ele fez isso depois. Quando ele chega no barco, ainda está a tempestade. Talvez os discípulos pensaram, não, se Jesus vê o que está acontecendo aqui, da onde ele estiver, ele vai mandar tudo isso acabar. O texto diz que quando eles viram Jesus, eles se assustaram. É um fantasma, porque não dá para culpar os discípulos. Aí eu lá, se tivesse, ia me assustar também. Quem não se assustaria, né? No meio da tempestade, de repente, alguém andando em cima da água, normalmente, como se nada tivesse acontecendo. O improvável aconteceu. Irmãos, nosso Deus é um Deus do improvável. É um Deus que usa de maneiras que nós nem imaginamos para vir e nos socorrer. É um Deus que Ele tem poder para fazer coisas que na nossa mente humana é inadmissível. Como alguém anda sobre a água no meio de uma tempestade? Se a água estiver calminha ainda, né? Mas não estava. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que faz coisas extraordinárias por nós. Ele fez isso pelos seus discípulos. Ele fez esse extraordinário que levou eles até acharem que foi um fantasma por amor aos discípulos. Irmãos, que a nossa confiança em Deus seja essa. Que não há vento impetuoso, contrário, onda grande ou qualquer situação que impeça Deus de chegar aonde nós estamos. Não há. Para nós, humanamente, às vezes a gente acha impossível certas coisas.
Mas o nosso Deus é especialista no impossível. Ele não ressuscitou mortos de 4 dias já? Ele não multiplicou 5 pães e 2 peixes? Há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa solucionar? Jesus está nos mostrando com essa passagem aqui isso. Que não há nada, irmãos, que Deus não possa fazer. Nem a natureza pode detê-lo. Nem a fúria da natureza. E olha que a natureza, quando quer, ela é furiosa, né, irmãos? Nós temos visto alguns acontecimentos, né, por aí da natureza que eu falo que nós temos que agradecer, porque aqui no Brasil acontece poucas tragédias naturais, né, irmãos? Porque por aí afora é muita coisa que acontece. É vulcão, é tornado, é furacão, é umas coisas assim que é a fúria da natureza. Mas o nosso Deus é Senhor da natureza. Então não há nada que Ele não possa vencer, irmãos. Nada, absolutamente nada. Tudo lhe obedece. Então, irmãos, se até a natureza obedece à ordem de Deus, que dirá as nossas lutas, nossos problemas? Se nós entregarmos verdadeiramente nas mãos de Deus, Ele vai ter a solução, sim. Deus, Ele vai ter a solução, seja o que for. Ele é poderoso para dar a solução, o livramento, e é isso que Ele mostra aqui. E aí, nós vemos Pedro, né? Sempre Pedro, né? Pedro já viu Jesus ali, andando em cima da água. Pedro, eu quero também. Eu quero. E Pedro era ousado, né? Pedro tinha muitos defeitos, mas ele era ousado. Nenhum dos outros discípulos teve essa ousadia aí. Mas Pedro, não, é tu mesmo, manda eu ir lá, que eu quero andar em cima da água também. Né? Imagina, irmãos. E Pedro foi. E Jesus diz, vem. E Pedro foi. Mas aí diz o texto que o vento, a fúria do mar, assustou Pedro. Né? Pedro, naquele momento, ele olha ao seu redor e vê o cenário. E muitas vezes, irmãos, é isso que acontece com a gente, entende? A gente está passando por um período difícil, vou usar essa expressão, e de repente a gente ouve uma palavra boa, ou às vezes até um louvor, né? Quem gosta de fazer serviço ouvindo louvor, que nem eu, sabe, né? Às vezes aquilo vem e dá um up na gente, né? Puxa, é mesmo, né? Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso... Não, Deus está comigo. E a gente parece dar... Opa! Pedro foi assim. Ele estava passando aquele sofrimento. Ele viu Jesus. Opa, o socorro chegou. O meu socorro chegou. E olha, ele está andando em cima da água. Eu quero também. Eu vou com Jesus por cima da água. Quantas vezes a gente não é assim também, né, irmãos? Não, porque agora eu vou olhar para Jesus e vou esquecer meu problema. E agora eu vou, né? Nós somos assim. Só que de repente, irmãos, rapidinho, a gente começa a olhar de novo para o problema à nossa volta. A gente de repente começa a ir, nossa, mas o negócio é feio. Mas será? Será que dá mesmo? É a nossa humanidade. Apesar de toda
ousadia de Pedro, ele era humano, irmãos. E nós somos assim também, humanos. Humanos. Num minuto nós estamos proclamando a nossa fé. E no minuto seguinte nós estamos lá de novo. Ai, socorro, socorro, eu vou morrer. Né? E foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele voltou, o Senhor me salve, que eu vou morrer aqui. Nós somos assim também, irmãos. Mas isso é nossa humanidade. E às vezes nossa falta de confiança e fé em Deus, que precisa ser moldada, lapidada de novo. Nós não podemos nos abater, porque a nossa fé ela precisa ser constante, não altos e baixos, entende? Uma hora está lá em cima, eu vou andar sobre a água. No minuto seguinte, socorro, estou morrendo aqui, alguém me salva. A nossa fé, ela precisa ser uma fé mais firme no Senhor. Porque fé é confiança, né? É certeza. Então nós precisamos, se nós não temos essa fé, nós precisamos criar em nós essa fé. De saber que Jesus está ali. Ele chegou. Ele chegou, o problema vai ser solucionado. Então, irmãos, nós precisamos, às vezes, ter a ousadia de Pedro, mas nós precisamos ter constância. Se Pedro não olhasse de novo para o que estava ao seu redor, ele ia continuar andando com Jesus, em cima, sobre as águas, né? Mas, naquele momento ali, ele sentiu uma coisa que nós sentimos, que é medo. É normal, mas nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. A nossa confiança precisa estar mais em Deus, porque, irmãos, senão a gente se desespera, senão a gente perde o milagre. Olha o que Pedro estava vivendo, era um milagre. Andar por cima da água era um milagre. Mas ele perdeu o milagre por olhar as circunstâncias. Então, às vezes, a gente perde, sim, muita coisa de Deus, porque os nossos olhos não estão nele, estão na circunstância. E quando a circunstância está ruim, aí a gente se abate facilmente, né? E aí também Satanás vem e nos leva cada vez mais para baixo. Porque quando ele sente que a gente está abatido pela circunstância, ele vai usar essa circunstância, então, para nos abater mais ainda. Esse é o serviço dele, né? Então, ele vai usar a circunstância, muitas vezes, contra nós. Por isso que nós precisamos estar olhando para Jesus. Nosso olhar tem que estar sempre em Jesus, não na circunstância. A circunstância está difícil, tá, mas Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, o milagre vai acontecer. E se Jesus está no negócio, irmãos, como diz o pastor Isaías, né? Eu com Deus sou maioria. Se Jesus está no negócio, nós estamos bem. O problema é Jesus não está no nosso barco ou conosco. Mas se Jesus está, irmãos, dá para descansar. Nós cantamos um hino que fala aqui, né? Se não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É isso. Mas muitas vezes nós cantamos, mas não conseguimos viver na nossa vida. Porque nós não estamos olhando demais para a circunstância. Nós precisamos olhar para Deus. Nosso olhar sempre em Deus. Porque quando a gente tira o nosso olhar de Deus,
é difícil a gente suportar as consequências, porque somos humanos, irmãos. Nós temos nossos temores que fazem parte de nós, da nossa humanidade. É só Deus que faz o improvável acontecer na nossa vida. E nós precisamos entender isso. E aí o texto diz, né, no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vocês viram que Jesus só acalmou o vento depois de tudo isso aqui? Até então, a circunstância não tinha mudado com os discípulos. Só mudou depois, quando Jesus vai com Pedro no barco. E aí então ele acalma o vento. Por que Jesus não acalmou o vento antes? Porque ele só acalma o vento depois de toda essa circunstância. Porque Pedro precisava entender que ele não tinha fé. Pedro achava que tinha muita fé. Pedro não sabia que a fé dele era bem pequenininha. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama Deus. Não é que Deus deixa as coisas ruins acontecer na nossa vida para transformar em coisa boa. Não é. Deus não age assim. Deus não quer ver a gente sofrer para depois fazer o nosso sofrimento uma coisa boa. Não. Não é isso. Não, Deus não é assim. As circunstâncias ruins são circunstâncias da vida, normais de um mundo em pecado. Nós só passamos circunstâncias por causa do pecado, porque não foi isso que Deus tinha planejado para o homem e para o mundo. Mas o que Deus faz? Deus faz com que situações ruins que nós vivemos, Ele transforma em coisas boas na nossa vida. Não é que Deus faz o mal para depois nos dar o bem. Não é isso. Deus pega o mal que nos acontece e transforma em bem para nós. E isso é um aprendizado. Muitas vezes, o bem que Deus quer, além de acalmar o vento, arrumar a situação para nós, é tirar algo a mais daquela situação. Pedro precisava do algo a mais, saber que ele não tinha fé, que a fé dele não era do tamanho que ele pensava que era. Às vezes nós precisamos, né, irmãos? Aprender que a gente se acha mais do que é, se vê mais do que é, se acha mais espiritual do que é. Não é verdade? Às vezes a gente não, mas eu estou bem espiritual, mas nossa, como diz por aí, estou nadando de braçada. Aí, quando vem as tempestades, é que a gente vê que, nossa vida, está nadando nada não. Que espiritualmente estamos fracos, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa orar mais, que a gente precisa ter mais fé, que a gente precisa confiar mais em Deus. Então, irmãos, Jesus deixou tudo acontecer até ele entrar no barco. Até na hora que Pedro andou por sobre as águas, estava o tumulto ainda. Ele só acalmou o vento quando ele entrou, quando ele deu uma lição para os seus discípulos. E essa lição era muito importante, porque veja bem o que diz no final do versículo 33. Vamos ler todo o 33. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas eles não tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães e Jesus ter feito tudo o que ele já tinha feito até ali, né? Eles não tinham feito tudo isso, mas de repente
Eles precisaram passar por aquela situação para eles o adorarem e reconhecer que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Irmãos, às vezes, Deus permite que a gente passe por algumas coisas, porque a gente está vivendo do acontecimento na vida dos outros, de experiência na vida dos outros, do agir de Deus na vida dos outros. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos viver das nossas experiências com Deus. É muito bom ver Deus agir na vida do Mike. E eu amo ver Deus agir na vida do Mike. Mas eu não posso basear a minha vida cristã nas experiências do Mike com Deus. Eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Eu não posso depender só do que eu vejo. Por isso que Jó, né? Depois de passar tudo que Jó passou, no final ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora não. Agora os meus olhos te veem. É isso, irmãos. A gente precisa conhecer o Deus que nós servimos, das experiências que nós temos com Ele. Ainda que seja muito bom ver Deus agindo na vida das outras pessoas, mas eu preciso ver Deus agir na minha vida. Eu preciso adorar pelas coisas que Ele fez na minha vida, e não no que eu ouço falar dEle. Até então, Deus tinha feito muitas coisas na vida dos outros, não dos discípulos. Deus precisou deixar os discípulos passar por esse perrengue todo para que eles o adorassem e reconhecessem que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Porque é diferente, né, irmãos? É muito diferente quando é na vida do outro e quando é na vida da gente. Quando as coisas acontecem na vida do outro, a gente dá até palpite. A gente dá até palpite. Não, mas é que ele está fazendo errado lá. Né? Não, se fizesse assim, ia ser melhor. Porque no do outro é fácil a gente dar palpite, né? Mas e quando é com a gente? E quando é com a gente? Então, às vezes, Deus permite, irmãos. Porque nós precisamos ter as nossas experiências com Deus para adorá-lo e reconhecer quem Ele é, que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Então nós precisamos ter experiências com Deus, experiências profundas com Deus, e essas experiências se dão nos momentos difíceis, nos momentos de prova, de luta. Não é nos momentos fáceis. Porque nos momentos fáceis é fácil dizer que eu confio. Quero ver quando a coisa aperta. Quero ver quando o vento está ao contrário. Aí eu quero ver se eu confio mesmo. Se eu acredito no poder de Deus. Então, irmãos, é isso que Deus faz. Não que Deus não saiba. Porque Ele tudo sabe, né, irmãos? Mas às vezes, irmãos, nós mesmos precisamos saber até onde a gente confia mesmo em Deus, né? Às vezes é nós mesmos que não estamos o adorando verdadeiramente com o nosso coração. E a gente só vai fazer isso quando a gente tem as nossas experiências com Deus. E é por isso, irmãos, que a gente sempre fala que tenha experiências com Deus, experiências novas com Deus. A gente, logo que se converte, a gente tem muita experiência com Deus, né? Porque tudo é novidade. Então, a gente conhece um Deus e a gente tem muita experiência com Deus. Mas, com o passar dos anos na nossa vida cristã, a gente dá uma... Não queria usar a palavra esfriada, mas não deixa de ser, né? A gente dá uma acomodada na nossa vida cristã. E Deus não quer ninguém acomodado, não, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele é infinitamente maior do que nós pensamos.
Ele diz assim: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Então Deus, Ele quer que a gente tenha experiências novas com Ele, que a gente não viva de experiências passadas. Ah, porque lá atrás eu fui batizado no Espírito Santo. Ah, porque lá atrás aconteceu isso. Amém, glória a Deus. Mas foi lá atrás, hoje é novo. Eis que faço nova todas as coisas, das misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu preciso ter outras e novas experiências com Deus. Porque senão eu me acomodo sim na minha vida cristã, eu me acomodo. E quer ver como a gente percebe quando a gente está acomodado na vida cristã? É quando a nossa oração não flui. É quando a nossa oração é: abençoe esse alimento, Senhor, amém. Abençoe o meu dia hoje, Senhor, amém. Aí a gente vê que a gente está acomodado. Porque se Jesus foi orar, deixou os discípulos sozinhos, deixou a multidão, foi lá orar, por que que eu, que não sou Jesus, né? Sou falho, pecador, tudo que Jesus não é, não oro, não busco. Então, irmãos, é um sinal que eu me acomodei na vida cristã. E às vezes Jesus tem que sacudir o barquinho, né? Jesus tem que dar uma sacudida no nosso barquinho, né, irmã Ivani? Senão, a gente vai deixando a nossa vida sendo levada. Não é isso, não. Deus quer nos encher mais a cada dia. Deus quer que a gente tenha novas experiências com Ele a cada dia. Irmãos, como tem sido nossa busca por Deus, nossa busca pelo poder de Deus? Porque uma coisa é buscar a Deus, outra coisa é buscar o poder de Deus. Sabe, uma das coisas que eu vejo que os crentes de hoje não têm buscado mais o poder de Deus, é porque a gente não quer mais compromisso. E Deus dá o poder dele sobre nós para nos usar. Não é para enfeite, né? Não é para nós. Não, é para que ele nos use. E as pessoas parece que hoje não querem mais ser usadas por Deus. Então não há mais uma busca pelo poder de Deus. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que ele fez. Quem aqui já ressuscitou um defunto? Quem aqui já orou por um cego e ele foi curado? Quem aqui falou a um paralítico: levanta e anda? Jesus disse que nós faríamos isso, porque nós não fazemos mais. O Noel sentiu no sábado de orar pelo pastor Isaías, só foi no domingo. Sabe por quê, irmãos? Eu entendo o Noel, porque nós achamos que é coisa da nossa cabeça, que a gente não é capaz. Por que Deus ia me usar? Nós colocamos limitação num Deus que não tem limites. Não é? Deus sabe da nossa limitação, mas Ele quer nos usar porque o poder é dEle. E a glória também é para Ele. Nós só somos vasos para Ele usar. Não é para engrandecer ninguém. E eu vejo, irmãos, que se talvez o Noel tivesse ido no sábado e o pastor fosse curado como foi no domingo, talvez o Noel deixasse subir um certo orgulho para o coração, né? Porque nós somos humanos, a gente erra, né? Mas agora o Noel aprendeu uma grande lição, né, Noel? E a próxima vez que Deus falar para o Noel vai fazer na hora. Porque ele aprendeu. Então é isso, irmãos. Nós precisamos estar mais cheios de Deus, mais cheios da presença de Deus. Jesus deixa aqui 3 lições básicas da nossa vida cristã. Primeira dela, oração. Jesus foi orar. A oração.
Ele tinha acabado de fazer um milagre e ele depois foi para a terra de Genezaré, né? Ele foi lá para ter uma batalha espiritual. Ele foi orar. Antes de grandes coisas, oração. Depois de grandes coisas, oração também. Ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, ele foi orar. Depois de grandes coisas, oração. Antes de grandes coisas, oração. Segundo, fé. Fé. A fé é essencial para quem diz que serve a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o terceiro, reconhecer o senhorio de Cristo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Só depois que eles o adoraram e reconheceram que ele era o Filho de Deus. Nossa vida cristã é feita por oração, por fé e por senhorio. Ele é Senhor, eu sou servo. Essa hierarquia nunca pode ser esquecida na nossa vida cristã. Porque senão, em vez de nós esperar Deus agir, nós vamos cobrar Ele por agir. É diferente, irmãos. Nós confiamos que Deus vai agir, mas quando Ele agir é no tempo dele. Na hora que Ele achar, do jeito que Ele achar. Porque se preciso for, Ele anda sobre as águas por nós. Se preciso for, Ele faz. Então, para vencer nas nossas lutas, nossos dilemas e vencer nosso dia a dia, nós não podemos deixar nenhuma desses fora da nossa vida. Oração, fé e senhorio.